Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado aí pela sua atenção. Agradeço a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo, eu quero falar aqui que passei um bom tempo sem gravar vídeos e eu vou dizer o motivo. Por quê? Bom, o título do assunto de hoje é Emanuel. E no final, vocês vão entender por quê. Emanuel não é o título de uma mensagem hoje, mas é de um testemunho que eu tenho para dar, um testemunho de livramento que o Senhor me concedeu. Eu passei um bom tempo sem gravar as mensagens, os estudos, porque eu estava enfermo. E isso tudo começou por volta do dia 7 de abril. Comecei com mal-estar, sentindo alguma indisposição, de vez em quando sentindo alguma falta de ar, mas nada grave, achando que era cansaço. Pois bem, até o dia 7 de abril ao dia 10 de abril, ainda consegui levar, não impediu as minhas atividades não. Só que o que aconteceu é que no dia 10 de abril, sábado passado, comecei a sentir muito mal. Durante o dia não foi tão perceptível, mas quando chegou a noite, eu comecei a sentir muito mal, a ponto de a roupa do meu corpo dar a impressão de me impedir de respirar. E por esse motivo, eu comecei a perceber que eu estava com sintomas de Covid. Então comecei a lutar ali para poder estar respirando. E eu cheguei ao ponto, à noite, quando foi umas 8h30 da noite, no dia 10 de abril, sábado, eu peguei a minha cadeira, abri a porta e me sentei do lado de fora para tentar aliviar. E a questão foi agravando tanto, chegou um momento que eu não queria que ninguém nem me encostasse, porque a sensação que se tem é que quando a pessoa encosta em você, parece que está impedindo você de respirar. Você quer ficar livre para poder respirar e não consegue. Pois bem, ali passei até de madrugada no sábado, aquela crise, ela deu uma trégua e eu consegui passar o sábado. Mas não dormi também, não consegui jantar, não consegui me alimentar muito bem, como eu sempre costumo fazer. E chegou então o domingo, 11 de abril. No dia 11 de abril, eu passei parte do dia muito bem, porém, quando chegou a parte da tarde, comecei a sentir muito mal. Muito mal. Foi o pior dia. Foi um dos piores dias, porque a segunda-feira não tinha. Eu torcia para que chegasse logo o dia 12 de abril, segunda-feira. Eu não conseguia. Pois bem, chegou a noite, então, aí é que eu não consegui mesmo, eu não conseguia ficar parado num lugar só. Eu só conseguia algum mínimo alívio quando eu estava andando de um lado e para o outro. Pois bem, durante a tarde e a noite de domingo, 12 de abril, eu fiquei inquieto, como já disse, andando de um lado para o outro, vendo o dia anoitecer e tendo a certeza e a sensação de que cada minuto parecia que durava 1 hora. Foi um sofrimento terrível. Isso foi massacra o psicológico da pessoa. E sempre orando, pedindo a Deus, orando, pedindo a Deus. Chegou um momento que a minha esposa acordou, aliás, ela não conseguia dormir também. Chegou um momento que eu cheguei a despedir da minha esposa porque achava que ali seria o meu fim. Ali seriam os meus últimos momentos aqui, nesse mundo.
Então eu dando sempre alguma tranquilidade para ela, mas sabendo que estava muito perto. Eu vi a morte diante dos meus olhos. Segundo o relato da minha esposa, eu fiquei pálido. Parecia que o sangue não circulava mais no meu rosto. Eu sentia como se a alma quisesse se desligar do corpo em algum momento. Então, foi uma luta terrível. Porém, quando amanheceu a segunda-feira, eu sentia uma sensação de gratidão muito grande. Falei, Senhor, muito obrigado, venci mais uma noite. Só que essa sensação de alívio durou poucos minutos. Daqui então vinha uma crise após a outra, de falta de ar, e sufocamento, falta de ar, e as cordas vocais parece que tem horas que vão fechar. E você começa a lutar ali pela sua vida. Quando chegou a tarde da segunda-feira, no dia 12 de abril, aí eu disse para minha esposa, eu vou ter que pedir socorro porque se eu ficar em casa de hoje eu não vou passar aqui, eu vou morrer aqui dentro de casa, se eu ficar. Não posso mais. Foi então que o Espírito Santo ministrou o meu coração pela vida do meu irmão Robson, meu primo, né, que mora ali no Frango Dourado, e telefonei para ele. Ele imediatamente, entendendo a situação gravíssima que eu estava, ele veio mais que depressa e me levou até uma unidade de saúde em Campos Elíseos. Chegando lá, fui muito bem atendido, me atenderam prontamente, pois era uma situação de alto risco, era uma situação muito difícil. E então fiz a minha ficha de entrada, fiquei aguardando a primeira doutora que me atendeu, o primeiro atendimento. Ela me perguntou o que eu estava sentindo, quantos dias eu estava sentindo, perguntou se eu tinha asma alguma vez na vida. Eu falei, nunca tive problema nenhum de respiração, porque sempre fui muito ativo, sempre pedalei, sempre gostei de fazer os exercícios, sempre fui. Então nunca tive problema nenhum de ordem respiratória. Então ela me perguntou, mora mais alguém com você? Sim, meu filho e minha esposa. Então, ali ela já deu o parecer que realmente eu estava com essa Covid-19. Pois bem, ela escrevendo lá, fazendo as suas anotações, eu disse para ela, doutora, a senhora só vai me dar algum paliativo, né? Algum paliativo para amenizar a minha falta de ar. Ali, o Senhor já começou a operar de forma tremenda, porque ela me olhou no fundo dos olhos e falou assim, eu não vou te dar paliativo, coisa nenhuma. Eu vou te dar uma medicação que nunca mais você vai precisar voltar aqui. Aí eu senti um descanso. Aí eu senti o domínio de Deus, ele nunca perdeu a situação, o domínio da situação. E aí, então eu fui para a segunda sala, recebi o medicamento, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que o título eu botei de Emanuel. Pois bem, passando pela segunda sala, recebi uma injeção com todos os medicamentos que a doutora havia prescrito. E então passei, fiz a radiografia do tórax e fiquei aguardando ali. Passei por várias salas, vários atendimentos. Em todos esses atendimentos, eu senti a presença de Deus comigo. E sempre lembrando dos irmãos que estavam em oração por mim. Os irmãos em Campos Elíseos, meus pais, meus irmãos carnais, meus irmãos na fé, e toda a igreja em Xerém. Eu pedi oração, o irmão Wilton Shin, ele lutou essa guerra aí comigo também, os irmãos orando,
os irmãos em Jardim Primavera, junto com meu irmão André, a minha cunhada Carla, os meus sobrinhos, todos orando por mim. Todos orando por mim. E então, depois que passou todos os atendimentos, quando eu fui fazer a última consulta para receber alta e vir embora, já era o outro plantão que havia me atendido já tinha se retirado. A doutora, enquanto eu estava me levantando para ir embora, a doutora disse assim: chame o senhor Emanuel. Como eu estava ainda muito nervoso pela situação ali, aflito, eu não entendi. Eu não entendi ela falando Emanuel. Aí perguntei a segunda vez: doutora, é Manuel? Não, meu filho, não. É Emanuel. Aí eu senti a graça de Jesus, a presença de Deus mais uma vez de forma extraordinária. Só que ela leu, eu vi a ficha em mãos dela. Ela leu Emanuel. Só que quando eu abri a porta e saí para chamar, a pedido da doutora, para chamar aquele senhor que se chama Emanuel, não tinha nenhum Emanuel na unidade de saúde. Não tinha. Já era tarde da noite, a maioria já tinha sido atendido, ido embora, e a maioria das pessoas que ainda estavam lá eram tudo senhoras, jovens, adolescentes. Só tinha cerca de dois homens só. Então, a atendente do balcão também saiu para procurar esse senhor chamado Emanuel. Só que não tinha nenhum Emanuel lá. Não tinha nenhum Emanuel. Então, ao me retirar, eu naquela aflição não entendi ainda. Entramos dentro do carro, eu ainda estava passando mal, né? Mas o efeito do remédio já estava fazendo, né, o seu efeito. O medicamento já estava fazendo o seu efeito. E então, no outro dia, eu comentei com meu primo Robson. Robson, não tinha nenhum Emanuel lá. Todas as pessoas que entraram antes de mim e depois de mim apareciam no telão. Porque até aquela hora, o telão ainda estava funcionando, que falava em alto e bom som o nome dos pacientes e o número da sala que eles deveriam entrar para serem atendidos. Então, antes de mim, havia uma senhora chamada Maria, havia um senhor chamado Antônio, depois de mim, havia uma senhora chamada Efigênia. Todas as pessoas que estavam antes de mim e depois de mim, eu já sabia quem era, porque eu ficava ali sentado esperando a minha vez de ser atendido e no telão não apareceu em nenhum momento o nome Emanuel. Emanuel. A igreja estava em oração, todo o tempo em oração. E o Senhor disse para mim, no meu coração: eu te amo tanto, que enquanto a igreja estava em oração, eu não enviei anjo nenhum. Eu mesmo fui com você. Eu mesmo fui com você. O Emanuel, Deus conosco. Veja como o Senhor falou comigo. Eu entrei com você na unidade e saí junto com você de lá. O meu pulmão estava totalmente tomado de vírus. O Emanuel, o Deus conosco, entrou comigo na unidade e saiu junto comigo. E saiu junto comigo. Tudo isso pelo poder da oração. Para você entender, irmão, o quão importante é a oração. Enquanto os irmãos oravam, Deus moveu os céus e a terra.
Tudo pelo poder da oração. Não se desespere nessa situação que estamos vivendo. A nossa saída é a oração. A maior vacina de todas é sairmos do comodismo. É a igreja voltar às suas origens na prática da oração. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, valorize a oração. Em nome de Jesus, ore com fé. Irmãos estavam orando por mim dia e noite, orando por mim, juntamente comigo. Eu era para estar morto agora, mas o Senhor, por divina misericórdia, por infinita misericórdia, me livrou da morte. Justamente no período em que eu perdi várias pessoas conhecidas, muitas delas da mesma faixa etária de idade que a minha. Pessoas conhecidas de longa data. Naqueles dias, poucos dias antes, nem uma semana antes, havia morrido. Dentre eles, meu amigo Jorginho, Dona Maria, seu filho, tantos outros que faleceram. Sabe por quê, irmãos? O Senhor está despertando a igreja para um grandioso avivamento. E nós temos que negar a nossa vontade e buscarmos ao Senhor em oração. Em oração. O mesmo Emanuel que estava comigo lá e está comigo aqui agora, é o mesmo Emanuel que está com você. E te livrará de todo mal, se você se comprometer a buscar este avivamento e fazer a obra do Senhor. Eu havia falado num vídeo antes a respeito do avivamento. Não se tem avivamento sem oração e palavra. Não existe outra forma de provocar um avivamento, ou que um avivamento se torne realidade sem a mensagem da cruz. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, continue orando, enquanto essa nação não pedir perdão ao Senhor por todos os males que fez ao Senhor, não se arrepender de todos os seus pecados, esse vírus vai continuar se multiplicando. Todos os dias este vírus se multiplica e se torna mais forte. Tudo para que o homem se arrependa. Se não quiser seguir a palavra de Deus, pelo menos respeite a palavra de Deus. Respeite o Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, esse aqui é o meu testemunho, por isso o tema desse testemunho que eu estou dando é Emanuel. É o nome que apareceu lá na ficha. Não foi escrita por mãos de homem, mas o próprio Senhor escreveu. O próprio Senhor escreveu. Em nome de Jesus Cristo, meu filho vai estar agora finalizando aqui, vai desligar o celular, ele está aqui me auxiliando. Em nome de Jesus, louve ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se comprometa a ganhar o máximo de almas que você puder para o Senhor. Em oração e na palavra, se reúna, não tenha medo de se reunir. Tome todas as precauções, mas não deixe de orar com seus irmãos, por favor. Mesmo que sejam em núcleos de poucos irmãos, mas orem ao Senhor, orem ao Senhor. Só o que dará fim a essa epidemia é o arrependimento do homem. Em nome de Jesus Cristo, una a sua fé com a minha em buscarmos este tão necessário e urgente avivamento. E antes de mais nada, o médico não me receitou remédio nenhum. E o meu primo Robson, ele me orientou e assim eu fiz, tá? Porque ele também teve essa Covid e me passou esse remédio. Acetilcisteína expectorante e azitromicina dihidratada.
que tá limpando os meus pulmões, e aí eu estou recuperando as minhas forças para continuar pregando o verdadeiro e único Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a você, continue tomando as precauções, mas se preocupe mais com a sua vida espiritual. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor te proteja e te guarde e te livre de todo mal. Que sejamos sempre firmes em oração, mas ore com fé, ore no Espírito. Nunca mais faça uma oração religiosa para cumprir uma obrigação. Ore ao Senhor de coração, que seja com palavras ou com lágrimas, mas ore ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Então aqui está o meu testemunho de fé para edificar a sua vida. Amém?